Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. Hoje, quando a gente for estudar a parte coletiva propriamente dita do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão verificar que toda aquela parte procedimental, geral, ela está muito bem materializada aqui, das características dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, da coisa julgada no processo coletivo, dos legitimados extraordinários com legitimação disjuntiva e concorrente. É o diploma de todos que nós vamos estudar, o mais completo no que diz respeito à tutela coletiva. Trabalhando com o Código de Defesa do Consumidor, o que a gente tem que ter ideia? Norma de ordem pública e interesse social. E, além de ser uma norma de ordem pública e de interesse social, o poder constituinte originário, na Constituição Federal, óbvio, claro, determinou que o Estado desse guarida, desse proteção ao consumidor, e isso de maneira expressa, tanto nos direitos e garantias fundamentais, configurando, por consectário, uma cláusula pétrea, quanto nos princípios da ordem econômica. Então vamos abrir aqui, vamos jogar na tela para a gente marcar no VAD, essa determinação constitucional, onde que ela está? No artigo 5º, inciso 32, você vai deixar marcado no VAD-MECO o quê? O dever estatal de promover, na forma da lei, essa lei já existe, é o Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor, um direito fundamental dessa parte que é considerada uma parte vulnerável. E além de vir expresso como um direito fundamental, nós temos previsão também onde? No artigo 170 da Constituição, a defesa do consumidor, ela configura um princípio da ordem econômica. O que o artigo 170 fala? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: defesa do consumidor. E concretizando o comando constitucional previsto no artigo 5º, inciso 32, o que nós temos? O artigo 1º do CDC, que já traz uma informação logo no início, uma informação muito importante. A caracterização do fato do CDC ser uma norma de ordem pública e de interesse social, o que significa que as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, elas não podem ser derrogadas, elas não podem ser afastadas por vontade das partes, justamente por serem normas de ordem pública e existir um interesse social na proteção dessa parte vulnerável da relação de consumo. E essa relação de consumo, pessoal, ela é formada por 3 elementos. Todas as vezes que tivermos que categorizar uma relação para verificar se ela é ou não de consumo, nós temos que verificar a presença de 3 elementos. Anotem esses elementos no caderno. Elemento objetivo, elemento subjetivo e elemento finalístico. O que significa isso? Para que exista uma relação de consumo, elemento subjetivo deve estar presente na relação, de um lado, o consumidor e, de outro lado, o fornecedor. Elemento objetivo, o objeto dessa relação que foi travada entre consumidor e fornecedor deve ser um produto ou serviço que foi colocado no mercado de consumo. E, por fim, talvez o mais importante desses elementos, o elemento
finalístico. Esse produto ou serviço que foi adquirido pelo consumidor do fornecedor de produtos e serviços deve ser retirado do mercado de consumo e a ele deve ser dado uma destinação final. O elemento finalístico vai ser o mais importante para caracterizar essa relação de consumo. Não é suficiente para caracterizar essa relação a simples retirada do produto ou serviço do mercado de consumo. Esse consumidor deve ser o destinatário final deste produto. Ele, por si só, deve fazer a utilização desse produto ou serviço. Não pode utilizá-lo para incrementar a sua atividade produtiva, porque assim o fazendo, não vai estar dando destinação final ao produto, vai estar fazendo um incremento da cadeia produtiva ou comercial, o que não vai lhe permitir a tutela das normas consumeristas. E faça um asterisco aí. Por quê? Porque nós vamos ver as teorias acerca da caracterização da relação de consumo. E a jurisprudência evoluiu. Então, esse critério finalístico, que é visto de maneira absoluta pela teoria finalista, que a gente vai trabalhar, ele foi relativizado pela jurisprudência do STJ. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Agora, foque no seguinte: para ser caracterizado uma relação de consumo, necessário 3 elementos: subjetivo, objetivo e finalístico. Subjetivo, consumidor e fornecedor, os sujeitos da relação. Objetivo, um produto ou um serviço, o objeto da relação que foi travado entre aquele consumidor e aquele fornecedor. E por fim, finalístico, o que significa isso? O consumidor que retira esse produto ou serviço do mercado deve dar a ele uma destinação final. Não pode incrementar eventual cadeia produtiva com aquele produto ou serviço. E de onde nós conseguimos tirar essa definição do consumidor no código? Abre ele aí, vamos jogar na tela. Vai estar lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos dar uma olhadinha. O que o artigo 2º fala? Consumidor, toda pessoa física ou jurídica. Aqui nós temos o elemento subjetivo, consumidor. Do outro lado, o fornecedor. Podendo ser o consumidor uma pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço. Nós temos o quê? O elemento objetivo da relação como destinatário final, o elemento finalístico dessa relação. Marquem destinatário final no caderno de vocês, porque é um elemento, digo, de suma importância para categorizar uma relação como sendo ela de consumo. Trabalhando ainda com o conceito de consumidor, nós temos algumas teorias que foram desenvolvidas pela doutrina ao longo do tempo para categorizar o indivíduo como sendo consumidor ou não. São 3 teorias que têm que constar no caderno de vocês. Teoria maximalista, teoria finalista e a teoria do finalismo aprofundado ou do finalismo relativizado ou finalismo mitigado. Anotem essas 3 teorias. Teoria maximalista, teoria finalista ou teoria do finalismo atenuado, mitigado ou relativizado. Vamos julgar na tela aí. São 3 teorias que nós vamos trabalhar agora e que tem que constar no caderno de vocês. São teorias que foram desenvolvidas
para chegar ao conceito dessa parte vulnerável da relação, para chegar ao conceito sobre quem é ou não consumidor de um determinado produto ou serviço. Quando nós trabalhamos teoria maximalista, o que ela faz? Ela faz uma interpretação ampliativa do conceito de consumidor. Para a teoria maximalista, é considerado consumidor toda aquela pessoa que é destinatária fática de um produto ou de um serviço. Se a pessoa receber um produto ou um serviço, independente de dar a ele uma destinação final, ela vai ser considerada consumidora. Para a teoria maximalista, o simples fato de uma pessoa física ou jurídica retirar um produto ou serviço da cadeia de consumo, sendo um destinatário fático deste produto, vai ser suficiente para enquadrá-la no conceito de consumidor. A ideia que nós temos aqui é de destinatário fático e não de destinatário final. Em contraposição a essa teoria maximalista, que faz uma interpretação ampliativa do conceito de consumidor, nós temos o quê? A teoria finalista, que em contraposição faz uma interpretação restritiva do conceito de consumidor. E ela está positivada no artigo 2º, que a gente acabou de trabalhar. O que ela fala? Para ser considerado consumidor, não é necessário apenas que aquele indivíduo, que aquela pessoa, seja um destinatário fático daquele produto. É necessário que ela seja um destinatário final daquele produto. Ou seja, apesar de retirar aquele produto ou serviço da cadeia de consumo, a sua utilização, o seu uso, finalize nessa pessoa. Esse produto não seja utilizado para incrementar a sua atividade produtiva. Vamos trabalhar com um exemplo que vai distinguir bem essas duas situações. O que a gente tem que ter em mente? Imagine uma empresa que o seu objeto social, que a sua atividade empresarial, é a venda de automóveis. Essa empresa, para incrementar a sua atividade empresarial, adquire determinados computadores para dinamizar o seu processo de venda. A depender da teoria, essa empresa vai ser considerada ou não consumidora. Pensem o seguinte, esse computador foi retirado do mercado de consumo por essa pessoa jurídica e ela é destinatária final desse computador? De forma nenhuma. Ela retirou esse produto do mercado econômico para incrementar a sua atividade produtiva, para incrementar a sua atividade econômica, para dinamizar a sua atividade empresarial. E assim o fazendo, para a teoria maximalista, que não é adotada pelo nosso ordenamento jurídico, mas a título de curiosidade, é adotada pelo ordenamento jurídico argentino, essa pessoa jurídica seria considerada consumidor. Lá do outro, para a teoria finalista, que exige a destinação final do produto ou serviço, não se contentando apenas com a destinação fática, essa pessoa jurídica não seria considerada consumidora. Ocorre que a jurisprudência, pelo fato da ciência jurídica ser uma ciência dinâmica, uma ciência não acabada, uma ciência que está em constante processo de evolução, a jurisprudência evoluiu no que diz respeito à teoria finalista e começou a não vê-la de forma absoluta.
E com qual argumento? Baseado em quê? Baseada no fato de que a utilização da teoria finalista de maneira absoluta, sem qualquer temperamento, no caso concreto, poderia trazer determinadas injustiças na situação. Ao analisar uma situação, como por exemplo dessa empresa, que adquire determinados computadores para sua empresa, se aplicarmos a teoria finalista de maneira absoluta, sem qualquer temperamento, essa pessoa jurídica não seria considerada consumidora e as normas protetivas da 8.078 não lhe seriam aplicadas. Acontece que, em determinadas situações, essa pessoa jurídica que retirou determinado produto ou serviço do domínio econômico e o incrementou em sua atividade, ela se encontra em uma situação de vulnerabilidade frente àquele fornecedor do produto. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, com o ministro Antônio Herma Benjamin, ela evoluiu. E foi propugnada, foi adotada uma teoria do finalismo atenuado, do finalismo aprofundado, ou finalismo relativizado ou mitigado. E o ministro Antônio Herma Benjamin, que capitaneou junto com a ministra Nancy Andrighi a adoção dessa teoria, falou o seguinte: nós não temos que olhar a letra da lei de maneira fria, nós temos que verificar se nessa relação que foi travada entre consumidor e fornecedor está presente um elemento. E qual elemento que é esse? O elemento da vulnerabilidade. Porque se existir uma vulnerabilidade dessa pessoa jurídica ou dessa pessoa física que retirou o produto ou serviço do mercado de consumo e o incrementou na sua atividade econômica, as normas do Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas. E essa vulnerabilidade, ela pode ser tanto uma vulnerabilidade técnica ou jurídica, quanto uma invulnerabilidade fática, quanto uma vulnerabilidade informacional e até mesmo econômica. O objetivo do Código de Defesa do Consumidor não é justamente fazer uma proteção da parte mais fraca. Então, se verificar que uma relação que foi travada entre duas pessoas utilizando um determinado produto ou serviço que foi colocado no mercado de consumo, mesmo que essa utilização foi feita não como destinatário final, mas sim para incrementar a sua atividade econômica, o finalismo de maneira absoluta deve ser deixado de lado para utilizar a teoria do finalismo aprofundado e trazer proteção para aquela pessoa que adquiriu aquele produto ou serviço e, apesar de não ter dado destinação final a ele, se encontra numa posição de vulnerabilidade frente àquele consumidor. Então, o segredo para a aplicação da teoria do finalismo aprofundado, qual que é? A verificação de existência de uma vulnerabilidade, um desequilíbrio na relação. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente sistematizar tudo isso de maneira bem rápida nesse finalzinho? Vamos lá. Teoria maximalista. O que a gente trabalhou? Uma interpretação extensiva do conceito de consumidor. Para essa teoria, consumidor seria toda pessoa física ou jurídica na condição de destinatário fático. Marquem essa expressão, destinatário fático, por quê? Porque ela vai se contrapor à expressão destinatário final, que é utilizado pela teoria finalista. Prosseguindo, ou seja,
O simples fato de retirar um produto ou serviço do mercado de consumo ou da cadeia produtiva, independentemente de ser destinatário final deles, já o configura como consumidor. Teoria aplicada no ordenamento argentino e que mistura a figura do consumidor com a figura do utente, que é o simples usuário. É uma teoria que não é adotada no nosso ordenamento. Avançando, teoria finalista. Em contraposição à teoria maximalista, estabelece uma interpretação restritiva do conceito de consumidor. Para essa teoria, considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica na condição de destinatário final fático ou econômico, ou seja, que retira do mercado de consumo ou cadeia produtiva o produto ou serviço para consumi-lo, marquem aí como destinatário final e não realizando o seu reingresso no processo produtivo. Acontece que a aplicação dessa teoria de maneira absoluta trouxe injustiças na apreciação do caso concreto. É por isso que os dois expoentes consumeristas do STJ, ministra Fátima Nancy Andrighi e ministro Antônio Herma Benjamin, os dois maiores pensadores no que diz respeito à legislação consumerista, desenvolveram o quê? A teoria finalista mitigada. Foi uma mitigação da teoria finalista, na hipótese em que, embora não verificada a condição de destinatário final, que é imposta pela norma prevista no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, se for constatada, marquem, sublinhem, negritem, uma vulnerabilidade do consumidor ante ao fornecedor, as normas do CDC podem ser aplicadas. O elemento que a gente tem que levar e marcar como característica do finalismo mitigado é a questão da vulnerabilidade. E a gente vai ampliar esse estudo porque pode ser uma vulnerabilidade fática, jurídica, econômica, técnica ou informacional. E vamos continuar na tela para a gente finalizar o bloco com dois julgados. Olha o que a gente tem. Teoria finalista, a visão clássica do STJ. O que ele fala? Segundo a teoria subjetiva ou finalista adotada pela segunda seção dessa Corte Superior, trabalhando com a ideia de consumidor, é aquele que retira da circulação do mercado o bem ou serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo teoria finalista, pessoal, teoria finalista pura, a reutilização ou reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo, consumidor final, destinatário final do produto ou serviço, não pode ser confundida com relação de insumo, consumidor intermediário, onde não seriam aplicadas as normas do CDC. Essa é a visão clássica que é utilizada pelo STJ para definir se uma parte é ou não consumidora de serviço. Mas como nós vimos, e é o que vai ser cobrado na sua prova, essa ideia de um finalismo absoluto, ela está sendo deixada de lado para chegar na teoria finalista mitigada, capitaneada pelos ministros Antônio Herma Benjamin e Fátima Nancy Andrighi. O que o STJ fala? Aplicam-se a teoria finalista mitigada, que admite a incidência do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam tecnicamente destinatárias finais do produto ou do serviço, quando estejam em situação de vulnerabilidade diante do fornecedor.
Então, a ideia que nós temos que ter aqui é uma situação de vulnerabilidade no finalismo aprofundado, mitigado, relativizado, atenuado. Essa que é a ideia que nós temos que ter de todas as correntes. Maximalista, finalista, chegando hoje no que inevitavelmente vai dominar, que é a justiça no caso concreto, que é o finalismo mitigado. Trabalhamos então o conceito de consumidor, conseguimos entender o conceito de consumidor e as teorias que gravitam em torno da conceituação do consumidor. O que a gente tem que ter agora? Existem situações em que aquele indivíduo que não retirou diretamente o produto da cadeia de consumo, vai ser atingido pelas normas consumeristas. Ele é conhecido como consumidor por equiparação. Existem duas espécies de consumidor por equiparação. Toda a coletividade que haja intervindo, que tenha intervido na relação de consumo, vai ser considerada consumidor por equiparação. Não precisa anotar ainda. E o segundo, o que nós temos? Aquelas vítimas de acidente de consumo, que também são conhecidas como consumidor bystander. Essas duas situações, aquele indivíduo, ele não teve uma relação direta com o fornecedor de produto ou serviço, mas ele foi atingido por aquela relação. Mesmo não tendo uma relação direta, mas tendo sido atingido por aquela relação, ele vai ser considerado consumidor equiparado. Vamos dar uma olhadinha na primeira espécie para você colocá-la no seu caderno? O que a gente tem aí? Coletividade de pessoas que hajam intervindo na relação. O que a gente tem aqui? Com exemplo fica tudo fácil, pessoal. Imagine o seguinte, um produto alimentício vencido, um produto alimentício que teve vício de qualidade por inadequação, um produto farmacêutico que é nocivo à saúde. Você pode não ser aquela pessoa que adquiriu ou utilizou esse produto, mas você está dentro daquela coletividade que, por mais que esteja marcada de maneira indeterminada, pode vir a sofrer os efeitos daquele produto nocivo. E aí nós temos o quê? A importância da tutela coletiva. Mas a gente vai ver isso com riqueza de detalhes a mais. E essa situação, além dessa situação, o que nós temos também? Aquelas vítimas de acidente de consumo, que também são conhecidas como consumidor bystander. O que nós temos aí? A pessoa é totalmente estranha àquela relação de consumo, mas ela foi atingida por um fato do produto ou fato do serviço. Importante agora a gente fazer um pause e entender o que é vício de qualidade por inadequação e o que é vício de qualidade por insegurança. Por quê? Porque esse consumidor bystander, ele só vai estar presente naquelas situações em que ocorra um acidente de consumo, um vício de qualidade por insegurança, um fato do produto e não um simples vício do produto. Vamos fazer um pause aqui para a gente entender isso, pessoal. Existem os vícios de qualidade por inadequação, os vícios de qualidade por insegurança e os vícios de quantidade. Partindo de trás para frente, vício de quantidade. Um produto tem uma apresentação X, só que ele, na verdade, apresenta um quantitativo inferior. Essa situação está marcada pelo vício de quantidade, a mais simples de todas. Agora nós temos os vícios de qualidade por inadequação
E os vícios de qualidade por insegurança. Os vícios de qualidade por inadequação são aqueles vícios que se manifestam no produto ou serviço e que façam com que eles não atinjam a finalidade para o qual foram perseguidos. Vamos trabalhar com o exemplo de uma televisão, que é um produto que foi colocado no mercado de consumo. Uma televisão que tem qualidade 4K. Ao chegar em casa e plugar a sua televisão, o que a gente consegue perceber? Aquela imagem prometida 4K, ela não é fornecida. Então esse produto ele encontra-se maculado pelo vício de qualidade por inadequação. Ou seja, ele não consegue cumprir o fim a que ele se destina. Ou até mesmo, você compra a televisão, mas ao chegar e plugar ela na sua casa, ela simplesmente não funciona. O produto encontra-se maculado por um vício de qualidade por inadequação. Vejam bem, nesse caso, o vício é intrínseco. Ele não vai além da esfera do produto. Acontece que existem os vícios de qualidade por insegurança, também conhecidos como fato do produto, acidentes de consumo. São aquelas situações em que um produto ele é viciado, ele apresenta um vício, só que esse vício que é manifestado pelo produto, ele atinge a saúde, ele atinge a integridade física do consumidor. Imagine essa mesma televisão, quando você vai plugar ela, ela explode e ela consegue trazer queimaduras, consegue propiciar arranhões, consegue propiciar diversos danos à integridade física, à saúde do consumidor. Nesse caso, o vício ele transborda a esfera do produto. E aí nós não temos o quê? Um simples vício de qualidade por inadequação, mas temos um vício de qualidade por insegurança, um fato do produto, um fato do serviço. Essa é a diferença que nós temos que ter em mente, porque todas as vezes em que você ouvir falar na sua prova de vítimas do acidente de consumo ou consumidores bystander, você tem que fazer o link imediato com o quê? Com fato do produto, com acidente de consumo, com vício de qualidade por insegurança. E complementando um pouquinho, quando nós falamos de vício de qualidade por inadequação, existe um prazo decadencial para reclamá-los. Esse prazo pode ser de 30 ou de 90 dias, a depender se o produto vai ser não durável ou durável. Um produto não durável, prazo decadencial para reclamar esse vício, 30 dias. Um produto durável, prazo decadencial para reclamar esse vício, 90 dias. Como a situação referente ao fato do produto, aos acidentes de consumo, são situações muito mais graves, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um lapso temporal muito mais elastecido. Todas as vezes que formos falar de vício de qualidade por insegurança, fato do produto ou acidente de consumo, o prazo será de 5 anos. Por quê? Porque vai ter afetado algo muito mais grave. O vício não vai ser intrínseco do produto, ele vai extrapolar as esferas do produto e atingir a integridade física, a integridade mental, a saúde daquele consumidor. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Vamos jogar no tablet aqui. Onde que nós temos o primeiro caso? No artigo 2º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação, o primeiro caso que a gente tratou. O que essa norma fala?
equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo na relação de consumo. Avançando, o que nós temos? O segundo caso, vítimas de acidente de consumo. Essa expressãozinha aqui, ó, está sendo muito cobrada em prova, consumidor bystander. Quem que são esses? São os terceiros, estranhos à relação de consumo em si, mas que tiveram os seus direitos violados em decorrência de quê? De um acidente de consumo, podendo assim valer-se das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Vem previsto aonde? No artigo 17. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Consumidor por equiparação, consumidor bystander. Marquem essa expressão no caderno de vocês, porque vem sendo cobrado em prova. Exaurimos, então, tudo o que a gente precisava saber acerca de consumidor. E acerca de fornecedor, quem que é reconhecido como fornecedor? Está lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E vejam que é uma situação super ampla. Ela vai abranger uma gama imensa de pessoas que colocam produtos ou serviços no mercado de consumo. Vamos dar uma olhadinha bem rápida nesse artigo 3º. O que ele fala? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. A ideia é o seguinte: não memorizem o artigo 3º, mas tenham em mente o quê? A ideia de fornecedor é a ideia mais ampla possível. Agora, vocês acham que na sua prova vai ser cobrado esse conceito de consumidor? De forma nenhuma. Por quê? Porque o conceito é muito amplo, até por indução você conseguiria marcar a alternativa correta. Sabe o que vai ser cobrado na sua prova? O conceito de fornecedor por equiparação. É uma ideia nova que vem sendo trabalhada pela doutrina. Ela foi capitaneada pelo professor Leonardo Roscoe Bessa. O que ele fala? Qual que é a ideia que nós temos que ter acerca do fornecedor por equiparação? É aquela situação em que não existe uma relação direta no fornecimento de determinado produto ou serviço. Mas esse fornecedor por equiparação, ele atua como um ajudante, como aquela pessoa que vai auxiliar aquele fornecedor direto. E se ele é considerado fornecedor por equiparação, o que vai ter? Ele vai ter, então, uma relação, a partir de então, direta com aquele consumidor. Tudo deve estar muito nebuloso, não deve? Vamos trabalhar com um exemplo prático que vai facilitar muito. Determinado consumidor adquire determinado ou serviço no mercado de consumo. A relação que esse consumidor A possui é com o fornecedor B. É uma relação direta. Acontece que esse consumidor A não adimpliu com o pagamento da parcela devida àquele produto ou serviço. E por consectário, como forma indireta, executiva indireta de tentar obter o seu crédito, de recuperar o seu crédito, o fornecedor B, que possui cadastro, que possui convênio com os órgãos de restrição ao crédito, o que ele faz? Procura o SPC ou o Serasa para fazer a inclusão do nome desse consumidor que não cumpriu com sua obrigação de pagamento. Ao receber essa solicitação,
O que os órgãos de manutenção de crédito devem fazer? Devem proceder à notificação prévia daquele consumidor, informando que vai ser realizada então uma restrição, o seu nome vai ser incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Essa necessidade de prévia notificação, ela vem esculpida, inclusive, na súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Se o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito não fizer essa notificação prévia, ele, inclusive, pode responder pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Vejam bem, esse órgão de proteção ao crédito, ele coloca um produto ou serviço no mercado de consumo, ele possui uma relação diretamente travada com aquele consumidor? Não. Mas pelo fato dele auxiliar aquele fornecedor de produto ou consumo na cobrança do seu crédito, atuando como um intermediário desse fornecedor, ele vai ser reconhecido pelo ordenamento como um fornecedor por equiparação. E nessa relação, que a partir de então vai ser travada agora entre o consumidor propriamente dito e esse órgão de manutenção do crédito, nessa relação vai ser aplicado o quê? As normas consumeristas, justamente pelo fato do órgão de proteção ao crédito, por ter atuado como um intermediário, auxiliando aquele fornecedor, ele passar então a ser reconhecido como um fornecedor por equiparação. Isso, essa expressão, ela vai ser cobrada na prova de vocês. Vamos sistematizar isso na tela porque isso é muito importante, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aí. Fornecedor por equiparação, é algo novo para a gente trabalhar. Quem que foi o autor dessa ideia, dessa teoria? O professor Leonardo Roscoe Bessa. O que ele fala? É aquele terceiro na relação de consumo que atua como intermediário ou ajudante de quem? Da relação de consumo principal. Ele não figurou nessa relação de consumo principal. Em um segundo momento, ele está auxiliando, ele está ajudando o verdadeiro fornecedor de produtos ou serviço. Em razão dele assim o fazer, ele vai estar atuando de maneira direta frente ao consumidor. E por essa atuação de maneira direta frente ao consumidor, em um auxílio que foi prestado ao fornecedor de produtos ou serviço, a essa pessoa, a esse órgão, a esse agente, vão ser aplicados a partir de então nessa relação as normas de defesa do consumidor. Exemplo mais simples e emblemático para a gente trabalhar. Súmula 359 do STJ. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Se essa inscrição foi procedida sem a notificação prévia do devedor, nessa relação ocorreu um ato ilícito. Um ato ilícito que vai gerar responsabilidade civil. Gerando a responsabilidade civil, essa responsabilidade vai ser então apurada de acordo com as normas de proteção do consumidor, aplicando toda legislação consumerista, inclusive com a utilização da teoria da responsabilidade civil objetiva, onde não se faz necessário demonstrar a culpa do fornecedor, sendo necessário apenas demonstrar uma ação ou omissão que gerou um resultado danoso. Lembrando que,
inscrições indevidas nos serviços nos órgãos de proteção ao crédito geram responsabilidade extrapatrimonial, o conhecido dano moral. E nessas situações, o dano moral ele é in re ipsa, o que significa que o consumidor não precisa demonstrar o transtorno que ele teve, o abalo que ele teve à sua moral, porque essa situação ela já gera o dano moral presumido. O fato de você inserir de maneira indevida nos cadastros de proteção ao crédito o nome de uma pessoa, lembrando que o nome encontra-se protegido pelos direitos da personalidade, por si só, independente de demonstração de qualquer consequência daí advinda, já gera dano moral. Vamos estender um pouquinho para a gente lembrar o seguinte, e para no próximo bloco a gente ficar só com tutela coletiva. Todas as vezes que nós formos falar de Código de Defesa de Consumidor, de aplicação de relação consumerista, essa relação que vai ser travada, lembrando do primeiro elemento da relação, consumidor de um lado, fornecedor de outro, ela vai estar marcada pela presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, ele sempre, frente ao fornecedor, vai estar em uma posição vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela não se restringe a uma vulnerabilidade econômica. Pode ser uma vulnerabilidade informacional, pode ser uma vulnerabilidade econômica, pode ser uma vulnerabilidade técnica, uma dificuldade de produzir determinado elemento probatório. Pode ser uma vulnerabilidade fática ou jurídica. E por que eu estou frisando isso a todo momento? Porque vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência. A questão da hipossuficiência, ela é trabalhada pelo Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que diz respeito a um dos requisitos para utilizar o instituto da inversão do ônus da prova. Mas para a configuração, o que nós temos que olhar é a questão da vulnerabilidade. E lembrar que vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência. A hipossuficiência ela vai ser econômica. A vulnerabilidade ela vai ser fática, jurídica, econômica, informacional ou técnica. E como decorrência dessa vulnerabilidade que existe a favor, essa presunção absoluta de vulnerabilidade que existe a favor do consumidor, nós temos que utilizar uma norma hermenêutica de interpretação, que é conhecida como favor debilis. O que significa isso? Numa relação travada entre consumidor e fornecedor, eventual dúvida interpretativa, ela tem que ser dirimida a favor de quem? A favor da parte vulnerável, a favor da parte mais fraca. Ela tem que ser dirimida sempre a favor, em prol do consumidor. Essa que é a ideia que nós temos que ter de vulnerabilidade, distinguindo-a de hipossuficiência e como decorrência da vulnerabilidade do consumidor nessa relação, a aplicação hermenêutica do princípio do favor debilis. E aí, o que eu quero deixar claro para vocês? Em virtude dessa vulnerabilidade do consumidor, toda a sua defesa ela tem que ser facilitada. E o maior instrumento de facilitação de defesa do consumidor, qual que é? É a aplicação do Instituto da inversão do ônus da prova. Aquela regra clássica do Código de Processo Civil, da teoria estática do ônus da prova, em que ao autor incumbe a prova de suas alegações e ao réu incumbe a prova de demonstração de eventual fato modificativo ou extintivo do direito do autor, no Código de Defesa do Consumidor ela não é aplicada de maneira absoluta. Por quê? Se for verificado duas situações, a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência,
é possível aplicar o instituto da inversão do ônus da prova, desde que previstas duas situações: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Dois requisitos que não são cumulativos, são alternativos, que justificam o quê? A relativização da regra probatória. Quem vai ter que provar que aquelas alegações não correspondem com a realidade não é o consumidor, mas sim o fornecedor. Nós temos com isso uma facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Lembrando que existia uma divergência e uma briga jurisprudencial muito grande. Essa inversão do ônus da prova, ela é uma regra de instrução ou ela é uma regra de julgamento? Poderia-se inverter o ônus da prova apenas em sentença? Essa é a briga que existia. Existia uma corrente doutrinária muito forte que falava que o ônus da prova era uma regra de julgamento. Então ele podia ser invertido na sentença. Só que isso trazia uma insegurança jurídica muito grande. Porque imagina o seguinte: um interprocedimental rápido, petição inicial, contestação, réplica, especificação de provas. Ora, chegava na especificação de provas, o juiz falava: não, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, eu só vou analisar no momento da sentença. O que facilitava na defesa do consumidor? Praticamente nada. Então o STJ evoluiu muito, principalmente com a ministra Fátima Nancy Andrighi, e o novo Código de Processo Civil, ele abraçou esse entendimento para sedimentar o quê? Abraçou esse entendimento para decidir o quê? Inversão do ônus da prova. Não é regra de julgamento, é regra de instrução, com o objetivo de trazer segurança jurídica para as partes e delinear, na fase probatória, o que o autor tem que provar ou não tem que provar e o que o réu tem que provar ou não tem que provar. Então, logo abaixo de inversão do ônus da prova, coloque aí regra de instrução processual para trazer maior segurança jurídica para as partes no que diz respeito ao ônus probante que cada uma delas tem que desenvolver. Com isso, pessoal, a gente finaliza essa parte introdutória que é imprescindível para a tutela coletiva e no próximo bloco a gente já vai avançar no estudo da tutela coletiva. Vamos lá, pessoal. Vamos agora na tutela coletiva, na parte que diz respeito ao direito coletivo voltado à tutela, à proteção do consumidor. Dúvidas nenhuma, a gente tem que a tutela do consumidor ela pode ser exercida de maneira individual ou de maneira coletiva. Quando nós falamos de maneira coletiva, a gente está falando a respeito de quais direitos? Dos direitos transindividuais. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, ele traz toda a caracterização de cada um desses direitos transindividuais, dos direitos difusos, dos direitos coletivos estrito sensu e dos direitos individuais homogêneos. Cada uma dessas espécies, cada um desses direitos, são espécies dos direitos transindividuais. E precisamos rememorizar as características de cada um desses direitos. Vejam que agora ficou simples, a gente vai só rememorizar. Por isso a importância de uma parte geral sólida. Todas as vezes que falamos em direitos difusos, espécies de direitos transindividuais, de natureza indivisível. Por quê? Porque não é possível determinar cada um de seus titulares. Porque os titulares é realmente a sociedade. E, em consequência da indivisibilidade desses direitos, as pessoas são indeterminadas. E qual é o elo de ligação entre essas pessoas indeterminadas? Uma circunstância de fato. Difuso, de fato. Então, direitos difusos, direitos transindividuais, de natureza indivisível, titulares
indeterminados e ligados por uma circunstância fática. Todas as vezes que cair direito difuso, circunstância de fato. E aí nós temos os direitos coletivos, estrito sensu, que junto com os direitos difusos estão categorizados como direitos natural ou essencialmente coletivos. E vão lá nos direitos coletivos, direitos transindividuais, também de natureza indivisível. Mas os titulares não são indetermináveis. Os titulares podem ser determinados. Por quê? Porque eles estão englobados em um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas. E estão ligados por qual elo? Por uma relação jurídica base. Essa que é a ideia dos direitos coletivos. Espécies de direitos transindividuais, de natureza indivisível, de titulares indeterminados, porém determináveis, porque eles pertencem a um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas, cujo elo de ligação é uma relação jurídica base. E por fim, como aqueles pseudo-direitos transindividuais, como aqueles falsos direitos transindividuais, como aqueles direitos transindividuais acidentais. Nós temos quem? Os direitos individuais homogêneos, que são aqueles direitos que é possível determinar cada um dos seus titulares, que apenas foram incluídos na tutela coletiva por uma opção jurídico-legislativa, porque são aqueles direitos que possuem uma origem comum. E possuindo essa origem comum, o que a gente tem? A plena possibilidade de determinar quem foram os lesados. Quando nós falamos de tutela coletiva no Código de Defesa do Consumidor, a abrangência super ampla, pessoal, trabalhando direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Vamos dar uma olhada aqui onde que isso está? No artigo 81, parágrafo único. A leitura vai ficar muito mais fácil e eu não vou fazer a leitura novamente. Por quê? Porque agora você consegue extrair de cada um dos incisos do parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor os elementos que vão caracterizar os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. É necessário que vocês tenham todos esses elementos escritos de maneira expressa no caderno de vocês. E vão verificar o seguinte, como que isso foi cobrado em prova? Prova do MP. Vamos dar uma olhadinha aí? Segundo lição de Hugo Nigro Mazzilli, entre o interesse público e o interesse privado, há interesses meta-individuais ou coletivos, referentes a um grupo de pessoas que excedam o âmbito individual, mas não chegam a constituir um interesse público. A definição de direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos encontra-se exposta no artigo 81 do CDC. Segundo o mencionado diploma legal, vejam a importância de saber os elementos caracterizadores desses direitos. Prova do MP, que seria uma questão tranquila de resolver. Vamos ver a letra A. Constitui interesses ou direitos coletivos. Os transindividuais, ok. De natureza indivisível, ok. De que sejam titulares pessoas indeterminadas, ok. E ligadas por circunstância de fato. Toda vez que falar de fato, vocês vão lembrar da minha voz. De fato, difuso. Não é característica, portanto, dos direitos coletivos. Letra B. Constituem interesses ou direitos difusos. Os transindividuais, ok. De natureza indivisível, ok.
de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas. Já pode parar por aqui, porque todas as vezes que falar em grupo, categoria ou classe, aqueles titulares indeterminados, mas que podem ser determinados, nós temos os direitos coletivos. Letra C. Constitui interesses ou direitos individuais homogêneos os decorrentes de origem comum. Perfeito. Mas vamos dar uma olhadinha na letra D. Constitui interesses ou direitos coletivos, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas determinadas. Até aí, ok. Ligadas por circunstância, de fato. Toda vez que falar de fato, é difuso. Aqui está falando que é coletivo, então está errado. Alternativa para ser marcada, então, alternativa C de casa. Questão tranquila, cobrada no MP. E muito simples de resolver, não é? Agora a gente tem que trabalhar os legitimados para tutela coletiva no Código de Defesa do Consumidor. Todas as vezes que a gente falar de legitimado no Código de Defesa do Consumidor, de todos os diplomas, na verdade não de Código de Defesa do Consumidor, todas as vezes que a gente falar de legitimado extraordinário na tutela coletiva, vocês têm que fazer 2 tópicos, 2 quadros sinópticos no caderno. Aqueles legitimados que são apresentados pela lei e o pensamento da interpenetração do diálogo sistemático das fontes, em que todos os legitimados eles vão poder fazer o uso de qualquer instrumento da tutela coletiva, devendo ser observado um único requisito: a pertinência temática, a finalidade institucional daquele legitimado. Lembrando que o princípio da representatividade, da representação adequada, pode ser controlado pelo Poder Judiciário. E quando a gente fala em tutela coletiva, no Código de Defesa do Consumidor, no primeiro quadro, e sempre você vai colocar ele. Por quê? Porque ele é o legitimado da tutela coletiva por excelência. Quem que é? O MP, que está em todas. Então, sempre você vai colocar como legitimado o quê? O Ministério Público. Depois, num segundo momento, você vai colocar quem? A administração direta, que são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Vocês lembram que a gente sempre trabalhou com aquela lógica de colocar administração direta e indireta? Aqui tem uma peculiaridade que ela é única e ela vem apenas prevista na legislação consumerista. Vocês, em direito administrativo, vocês conhecem os órgãos administrativos, não conhecem? Que são frutos da desconcentração administrativa. Para facilitar o desempenho da atividade administrativa, a administração pública, ela é dividida em órgãos na sua estrutura interna. E esses órgãos, eles não possuem personalidade jurídica. Só que, por mais que esses órgãos não possuam personalidade jurídica, o Código de Defesa do Consumidor foi expresso em permitir que os órgãos da administração pública, mesmo que não dotados de personalidade jurídica, façam uso dos instrumentos da tutela coletiva. Órgãos da administração pública, fazendo uso de instrumentos da tutela coletiva, órgãos que não são dotados de personalidade jurídica, mas vão postular junto ao Poder Judiciário. Peculiaridade única e exclusiva do Código de Defesa do Consumidor e que vai ser cobrado na prova de vocês. Então, naquele tópico que a gente faz, administração direta e indireta, você coloque administração direta, administração indireta e
órgãos da administração pública, mesmo que, porque é uma característica íncita deles, não serem dotados de personalidade jurídica. Característica única prevista no Código de Defesa do Consumidor, que permite que um órgão da administração pública faça uso dos instrumentos da tutela coletiva. E por fim, quem que a gente tem que colocar aqui? As associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa do interesse dos seus associados. Ministério Público, lembrando que, se o Ministério Público não propuser a demanda coletiva, obrigatoriamente nessa demanda coletiva que foi proposta por outro legitimado, em virtude da legitimação extraordinária ser disjuntiva e concorrente, o MP, obrigatoriamente, ele vai atuar como fiscal da lei. Primeiro legitimado. Segundo legitimado, a administração pública direta e indireta, com a possibilidade dos órgãos públicos, sem personalidade jurídica, fazerem uso desse instrumento. E, por fim, associações legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos interesses institucionais dos seus associados. Lembrando que esse requisito, que vem previsto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da constituição ânua das associações, ele pode ser dispensado pelo magistrado, assim como ele pode ser dispensado também na Lei de Ação Civil Pública. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Porque isso, principalmente pela questão dos órgãos, é muito importante. Primeiro quadro que você vai colocar, porque aqui a gente está trabalhando com a letra seca do CDC. Primeiro legitimado, legitimado por excelência. Quem que a gente tem? O MP. Lembrando que, se o MP não propuser a demanda, obrigatoriamente ele vai intervir nesse processo coletivo como fiscal da lei. Seguido da União, Estados, municípios e Distrito Federal. O que nós temos aqui? Administração direta. São os entes da administração direta. E quando a norma fala as entidades da administração pública direta e indireta, quando fala em entidade, a gente está falando de quem? Das autarquias, das fundações, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas o CDC traz algo único no nosso ordenamento. Ele permite que um órgão que não é dotado de personalidade jurídica seja um legitimado extraordinário para tutela coletiva. Anotem, marquem, sublinhem no caderno de vocês. E, por fim, as associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa dos interesses dos seus associados, com a dispensa da autorização assemblear. Se a finalidade da associação é uma, e no seu estatuto prevê essa finalidade, e ela vê a necessidade da propositura de uma tutela coletiva, essa tutela vai ser proposta. Lembrando que essa constituição ânua da associação, ela pode ser dispensada quando existe evidente interesse social, caracterizado pela dimensão ou característica do dano, ou também de acordo com a relevância do bem jurídico a ser protegido, como nós vimos na Lei de Ação Civil Pública. Vocês lembram? Saindo já de legitimados, quando nós estudamos a parte geral da tutela coletiva, nós estudamos a atipicidade material
e processual da tutela coletiva. Todas as normas de direito material e todas as normas de direito processual podem ser utilizadas na tutela coletiva. E a gente tem a materialização desse princípio no Código de Defesa do Consumidor, materialização expressa do princípio da atipicidade da tutela coletiva. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela no artigo 83. O que a gente tem? Para a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela. Essa norma que você marcou no seu vadimeco, no artigo 83, que materializa o princípio da atipicidade da tutela coletiva, ela aponta em qual sentido? Tutela de urgência, cautelar, tutela de urgência antecipada, tutela de evidência, qualquer instrumento que existir no nosso processo civil de maneira típica ou de maneira atípica, desde que seja considerado, útil para a efetivação daquele direito, seja cautelar, seja de evidência, seja o trâmite processual normal, pode ser e deve ser utilizado. E deve abarcar tanto uma tipicidade material, qualquer direito material discutido, claro, aqui nesse caso, voltado para a proteção do consumidor, quanto processual. Não existe aquela limitação de ser uma ação só de obrigação de fazer, de indenização pecuniária, só deve seguir o procedimento ordinário ou não. Qualquer espécie de demanda, ela vai ser bem-vinda na efetivação desses direitos. Tranquilo? Trabalhando com competência, a gente tem que trabalhar a questão da competência para a tutela coletiva. Quando a gente fala de competência, lembrar o seguinte: se o dano ele for de âmbito local, local da ocorrência do dano. Se o dano for de âmbito regional ou nacional, capital dos estados ou do Distrito Federal. E aí vocês vão lembrar o seguinte: essa questão atinente a dimensão do dano é uma questão muito criticada pela doutrina que a gente já trabalhou na parte geral do nosso estudo. E, lembrando que, vocês lembram daquele princípio muito importante da ampla publicidade da tutela coletiva? Ele também está no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor apresenta a maior incidência de toda a parte geral que nós estudamos nas nossas primeiras aulas. Vamos dar uma olhadinha nesse princípio de maneira rápida. O que o Código de Defesa do Consumidor fala? Proposta ação, será publicado o edital no órgão oficial para que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes. Por que a gente está trabalhando esse princípio aqui? Vocês vão marcar essa parte que diz respeito à permissibilidade de intervenção no processo como litisconsorte. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for estudar do transporte in utilibus, da coisa julgada no processo coletivo para o individual, essa habilitação, essa intervenção ou não do indivíduo, no que diz respeito aos direitos individuais homogêneos, vai ser extremamente importante para você resolver questões. Sem prejuízo da ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Essa que é a ideia que a gente tem que ter do princípio da ampla divulgação. E agora é a parte mais importante desse princípio. Todas as vezes que nós tivermos uma coisa julgada no processo coletivo, essa coisa julgada, ela vai irradiar efeitos. E como que vai funcionar os efeitos da coisa julgada no processo coletivo? Nós temos que separar. Se for direito difuso, coisa julgada erga omnes. Se for direito coletivo, coisa julgada
ultra partes. E se forem direitos individuais homogêneos, também coisa julgada erga omnes. Lembrando o seguinte, essa coisa julgada, ela vai ser utilizada para o indivíduo apenas para beneficiá-lo. E se essa coisa julgada que foi operada no processo coletivo se deu por insuficiência probatória, pode ser proposta nova ação por outro legitimado, valendo-se de prova nova. E a gente, nesse finalzinho agora, a gente tem que se ater para quê? Para a peculiaridade dos direitos individuais homogêneos. O que a gente trabalhou? Os efeitos da coisa julgada, como regra, ele não pode prejudicar os interesses individuais. Acontece que, quando disser respeito aos interesses individuais homogêneos, você tem que fazer um chaveamento no seu caderno. Por quê? Se o indivíduo se habilitou como litisconsorte na tutela coletiva, os efeitos da coisa julgada, mesmo que negativos, a ele vai se incidir. Agora, se o indivíduo não se habilitou como litisconsorte na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos, a coisa julgada a ele não vai incidir. E com essa explicação, fica muito mais tranquilo que a gente localizar isso no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 103, e verificar a sua truncada redação. Vamos dar uma olhadinha aí? Nas ações coletivas, o que a gente tem a respeito da sentença da coisa julgada? Eu não vou ler esse dispositivo, mas a gente tem o seguinte, erga omnes nos direitos difusos, e pode ser permitido, digo, a propositura de outra ação, caso o fundamento da improcedência seja insuficiência de prova. Da mesma forma nos direitos coletivos, só que aqui os efeitos vão ser ultrapartes. Lembrando que nos direitos individuais homogêneos, o que a gente tem? A gente tem os efeitos erga omnes também. Essa nomenclatura é muito importante em prova. E atenção, olhem o que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º eles falam. No parágrafo 1º, a coisa julgada nos incisos 1 e 2, ou seja, nos direitos difusos e coletivos, não vai prejudicar o interesse dos seus titulares. E uma observação muito grande, porque é uma peculiaridade dos direitos individuais homogêneos e vocês têm que saber essa peculiaridade. A improcedência do pedido proferido em tutela coletiva em direitos individuais homogêneos prejudica o interesse dos indivíduos? Depende. Se esse indivíduo tiver se habilitado como litisconsorte, ele vai sofrer os efeitos dessa coisa julgada. Agora, se ele não tiver intervido como litisconsorte, ele pode plenamente propor a sua demanda individual em momento posterior. É uma peculiaridade dos direitos individuais homogêneos que tem que constar no caderno de vocês, porque isso é muito cobrado em prova. Vamos dar uma olhadinha como é que a magistratura do Rio cobrou isso em prova, só para a gente finalizar esse bloco? Vamos ver. O que a gente tem? Em conformidade com o que disciplina o Código de Defesa do Consumidor sobre os interesses individuais homogêneos, assinale a correta. O MP não é parte legítima para atuar em defesa dos direitos individuais homogêneos de consumidor. Errado. Letra B. A perspectiva da coisa julgada terá efeito ultrapartes, com reparabilidade indireta do bem, cuja titularidade é composta pelo grupo ou classe. Direitos individuais homogêneos não é ultrapartes, é erga omnes, e não é grupo ou classe, é origem comum. Letra C. A marca do seu objeto é a indivisibilidade. Errado.
A marca do objeto dos direitos individuais homogêneos é a divisibilidade. É justamente por isso que a doutrina moderna os categoriza como direitos acidentalmente transindividuais. Letra C. São interesses, na sua essência, coletivos, não podendo ser exercidos em juízos individualmente. Claro que pode. Letra D. A origem comum exigida para a configuração dos direitos individuais homogêneos pode ser tanto uma origem fática quanto uma origem de direito ou uma origem comum. Perfeito. Essa é a ideia que a gente tem para trabalhar a respeito dos direitos individuais homogêneos, pessoal. Lembrando que, só para a gente finalizar, existe uma peculiaridade que a gente já tratou a respeito da execução dessa tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque essa sentença que vai ser proferida, ela é uma sentença genérica. O lesado individual que dela for se beneficiar deve submeter ela a uma fase de liquidação prévia para a quantificação dos seus danos, para, só em um momento posterior, realizar a sua adequação. Finalmente, agora a gente finaliza os direitos individuais, os direitos da tutela coletiva referente aos consumidores.